deputado federal, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e o partido dele, o PL, são os campeões de denúncias protocoladas no Conselho de Ética da Câmara na atual legislatura. São 55 representações contra 26 deputados. Com 10 casos, então, o Eduardo Bolsonaro lidera esse ranking, seguido pelo também bolsonarista o Daniel Silveira, do PTB, que tem 9. Lembrando que o Conselho de Ética é dominado pela base governista, são 16 parlamentares do Centrão, 1 do PSDB, 1 do Novo e 5 de partidos de esquerda. Preocupa, né, Josias, essa quantidade? Tudo bem que a gente acompanha esses ataques aí praticamente diariamente ou semanalmente, mas é bastante preocupante, né? Isso não acontece por acaso, viu, Gabriela? Não é por acaso que isso ocorre. Acontece porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados em especial, ela não se dá ao respeito. Então, tem essa quantidade de processos e eles resultam em impunidade. O próprio Eduardo Bolsonaro, numa recente sessão do Conselho de Ética, disse que o Conselho de Ética perde tempo analisando esses casos e ele disse lá, com todas as letras, que os deputados desperdiçam tempo com processos que serão arquivados. Então, a certeza da impunidade leva o deputado a reincidir nas suas atrocidades verbais. Um dos processos que correm no Conselho de Ética contra o Eduardo Bolsonaro foi aberto depois que ele aconselhou, ele mandou a sociedade brasileira, os brasileiros, enfiarem, com perdão da palavra, no rabo as máscaras de proteção contra a Covid. Noutro processo, esse deputado, Eduardo Bolsonaro, ele foi acionado porque escreveu nas redes sociais que a Comissão de Constituição e Justiça parecia, mas não era, uma gaiola das loucas. Ele escreveu isso quando comentava um bate-boca entre deputados de esquerda e o deputado bolsonarista Éder Mauro. Então, ele escreveu: são as pessoas portadoras de vagina na CCJ sendo levadas a loucuras pelas verdades do deputado que apoia o Bolsonaro. Então, é esse tipo de manifestação que levou o Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética. Há ainda o caso em que ele debochou da tortura que foi infligida à jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. Foi neste caso relacionado a essa chacota em relação à tortura que ele disse: olha, estão perdendo tempo, porque meu pai já foi acusado da mesma coisa e foi arquivado aqui. Acho que eu vou usar a mesma defesa, foi o que ele disse. E no caso do Daniel Silveira, que é o vice-campeão em representações no Conselho de Ética, também não é por acaso que isso ocorre. Na última vez em que ele foi julgado, o Conselho recomendou não a cassação, por essas atrocidades que ele andou dizendo, que levou ele a ser condenado no Supremo a mais de 8 anos de cadeia. O Supremo recomendou que ele fosse suspenso por 6 meses. Isso aconteceu 10 meses atrás. E onde está o processo, onde está a recomendação do Conselho de Ética? Na gaveta do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele precisaria levar isto ao plenário da Câmara, para que o plenário sancionasse a pena de 6 meses de suspensão. O pedido original era de cassação. O Conselho, numa concessão inusual, admitiu a suspensão por 6 meses. E o Arthur Lira engavetou, ele não leva ao plenário. Então, Gabriela, não é por acaso que isto ocorre. O número de processos é grande porque a reincidência é estimulada pela impunidade.